Então, veja bem, muitas vezes a gente está no campo, a gente está na cidade, principalmente na cidade, aqui onde eu moro na minha rua. Às vezes a chuva forma aquele grupinho de areia no chão. Quando às vezes é à tarde, eu às vezes estou conversando com um vizinho aqui e vem aquele bando de pardal. E chega naquela areiazinha que está ali, eles começam a tomar banho de areia. Aí, em uma certa ocasião, eu cheguei para o nosso vizinho e digo: olha, meu amigo, tá vendo esses pardais aí, tomando banho de areia? Amanhã não chove. Ele disse: como é isso, Jorge? Eu digo: não, não chove não. Aí ele fez: por quê? Eu digo: olha, eu observei a natureza e ainda observo. Até os animais que eu crio, eu observo. Principalmente as aves. As aves, às vezes, ele vai atrás, no início do rabo, que chama-se sobrecu, ele coça com o bico as penas ali, depois começa a passar nas demais penas da asa principalmente. Ora, naquele momento ele retira dali um óleozinho, ninguém nem vê, nem percebe, e passa nas asas. Por que ele passa nas asas? Porque quando chover, a água da chuva bater nele, principalmente nas asas, não vai molhar as asas. Ela bate e escorre de um lado e do outro. E ele voa, mesmo todo ensopado. Ora, quando aquele mesmo pássaro ou outros pássaros estão tomando banho de areia, assim de 3h da tarde, eles estão simplesmente retirando aquele óleo. E aí eu digo para o vizinho: ó, amanhã não chove. Ele já fez várias experiências e constatou. Às vezes eu chego e ele diz: ó, hoje não estou tomando banho nenhum aí. Amanhã vai chover. E é dito e feito, acontece. Mas você sabe, toda regra tem exceção. Errar é humano. Às vezes a gente erra também por uma pressa, uma coisa, uma má observação. Mas veja que outra analogia que a gente pode aqui, não completamente, falar uns pedacinhos. Nós temos num grande mundo aqui nosso, temos as estradas, uma chama-se avenida, não é? Outro chama-se rua, e outras que quase não tem saída, só tem comunicação com quem mora ali, chamada vielazinha. No corpo humano da gente, a gente tem as grandes artérias, que são as avenidas, num grande mundo, as veias, que são as ruas, e aquelas outras que não tem saída, que a gente chama aquelas vielazinhas, aquilo ali são os nossos capilares, né? Então, outra analogia, outra com o corpo humano. O ser humano, na pulsão fetal, aquela pulsão que a gente fica, chama-se fetal porque a criança, né, no ventre materno fica assim. Essa analogia que eu vou fazer, a gente vai utilizar também a régua. A gente vai pegar uma figura de uma criança em pulsão fetal ou de um homem e vai traçar no meio dela, porque forma quase que uma circunferência, né? Então a gente traça no meio dela. Então, acima vai ficar o intestino o quê? Delgado. Abaixo vai ficar o intestino grosso. Observe que o intestino grosso ele tem 8 metros de comprimento, isto é, se o cirurgião seccionar, incisionar as alças do intestino e esticar ele vai dar 8 metros. Medido, né? Um pouco mais, um pouco menos. E o intestino grosso, que fica abaixo desse intestino delgado, ele vai medir exatamente o quê? Uma quantidade imensa de quê? Do produto da digestão, né? Que chama-se as fezes. Observe que no mundo, na altura da região do Equador, aqui eu não estou falando de forma da Terra, isso aí é para outro vídeo no futuro.
Na região do Equador, a gente tem o Brasil e temos também a África. Ora, quem está mais acima do rio Nilo é o rio Amazonas, não é isso? Na posição da Terra. Então, o rio Amazonas tem uma metragem, se eu não me engano, de 8.000 quilômetros. O rio Nilo, desculpe, o rio Nilo. E o Amazonas, ele sendo o mais longo, né, do mundo, e o Amazonas o mais caudaloso, né? Então, se a gente comparar, fazendo da Terra um corpo, ou assim, a gente vai ver que o rio Nilo corresponde no corpo da gente ao intestino delgado, na posição fetal ou circular, como a gente falou antes, do feto. E o rio Amazonas, o intestino grosso. E observem que, às vezes, o ser humano, durante um ano, ele tem uma coisa chamada, às vezes, de uma comida infectada, etc., a chamada diarreia, que todo mundo já teve e é super inconveniente. E lá no Amazonas, nesse mundo grande, temos a pororoca. A pororoca, que se você observar, é feita uma diarreia grande, vai levando tudo, toda a porcaria que está na beira do rio, etc. Então veja que a gente fez 2, 3 analogias, não é isso? Então a chave para se conhecer o que está escondido, oculto, é usar a analogia, não é? Você entra numa igreja, ou em qualquer templo de qualquer religião tradicional, aí você vai ver o quê? Um altar, aqui abaixo, de um lado do outro os bancos, onde senta o povo, e no altar, né? Normalmente essas igrejas tradicionais, esses templos tradicionais, têm um formato de cruz, né? Essa cruz é em função do homem em pé, de braços abertos, né? Altura e largura. Altura igual ao comprimento do braço, né? Então a igreja tem esse formato. Quando a igreja está cheia de gente, naqueles rituais de uma missa, de um culto, etc., desde que a instituição seja uma instituição tradicional que tem aquela forma da construção, seguindo o corpo do homem, a gente vai chamar aquela parte da direita e da esquerda, onde ficam os bancos, que o povo senta para assistir o ritual de uma missa ou de um culto, seja lá o que for, a gente vai chamar cérebro direito, cérebro esquerdo. A parte do altar, onde fica o sacerdote, ali a gente vai chamar de quê? Onde está o intelecto. Então eu me lembro, quando eu era pequeno, eu ouvi uma música que dizia: Senhor, vos ofertamos em súplice de oração, o cálice com vinho e na paterno pão. A voz do sacerdote, que é a nossa voz. Essa letra, quem souber cantar, pode botar em prática. Então, observe, meus amigos, como é fácil a gente conhecer as coisas, utilizando de quê? Da analogia. O kardecismo, por exemplo, ele usa muito de analogia. Para aqueles que estudam o kardecismo, se usa muito de analogia. Então, a gente começa a observar, aos poucos, como a coisa vai acontecendo. Utilizando a analogia, a gente vai descobrindo do mesmo jeito com os livros. Mas tem técnicas que vocês vão ficar sabendo que aos poucos eu vou divulgando uma coisa aqui, outra coisa. Não tudo, né? Porque é impossível. A gente vai dizendo aquilo que vai vir na cabeça, eu vou aqui falando. Então, vocês têm a chave do ocultismo, chamada analogia. Vou novamente dar uma parada aqui para ligar o outro. Só um momento.